Olá, é muito bom ter a sua companhia, afinal, Está Escrito foi feito especialmente para você. Você já se perguntou como surgiu o mal? Se Deus é amor, por que sofremos? As respostas para essas perguntas e muitas outras estão na Bíblia, a Palavra de Deus. Você é daqueles que gostaria de estudar a Bíblia, mas acha a Bíblia um livro complicado, difícil de ser compreendido? Bem, pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs com um estudo bíblico completo apresentado por Cid Moreira. E ele pode ser seu totalmente de graça. Basta fazer contato conosco através do blog novotempo.com/estaescrito. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Informe o seu endereço completo e você receberá na sua casa sem despesa nenhuma. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Será que Deus se revela para qualquer pessoa? Você já recebeu alguma revelação de Deus? Como saber se uma pessoa é realmente um verdadeiro profeta? O tema de hoje é fascinante. Ivan Saraiva garante que a luz da palavra de Deus vai indicar como saber se uma pessoa é um falso profeta ou não. Assista e eu posso garantir que no final você verá as coisas de uma maneira diferente. Essa é a série Nisto Cremos e o tema de hoje é Cremos no Espírito de Profecia. O programa Está Escrito está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos no dom de profecias. O Está Escrito recebe você mais uma vez com grande alegria. Estamos abordando o tema Nisto Cremos. Essa é uma série que visa buscar a compreensão bíblica a respeito do cristianismo. Se você já é um cristão, precisa acompanhar essa série para solidificar a sua crença, a sua fé nas Sagradas Escrituras. Mas se você ainda não é um cristão e quer se tornar um, então você precisa também acompanhar para saber de fato o que o cristianismo bíblico ensina para você e para mim. Hoje vamos abordar um tema bastante importante para todo o cristianismo. Você já viu, por exemplo, alguém afirmando ter recebido de Deus uma revelação? Já viu gente dizendo que Deus lhe revelou algo, alguma coisa extraordinária que você não conhecia? Por exemplo, um dia eu pastoreando uma igreja recebi a visita de uma garota, 16 anos, e ela estava desesperada. Depois do culto, ela pediu para falar com o pastor e ela, chorando aos prantos, dizia: pastor, eu frequento uma igreja e nessa igreja o meu líder religioso, o meu pastor, disse que recebeu do céu a revelação de que eu deveria casar com outro homem que eu não conhecia. O homem, ele é 45 anos mais velho do que eu não conheço esse homem, não gosto desse homem, não quero casar agora, eu estou estudando, tenho 16 anos. E ela estava ali desesperada, dizendo: mas pastor, eu não quero descumprir a vontade de Deus na minha vida. E eu olhei para aquela garota e falei assim: fique tranquila, você não precisa casar com ele. Você acredita que todas as revelações, elas vêm de Deus? Você acredita que todas essas pessoas que afirmam receber de Deus uma revelação, de fato recebem? Deus, afinal de contas, se revela para qualquer pessoa. Essas pessoas são tão comuns hoje em dia, né? E elas dizem assim: olha, eu recebi o dom de Deus, uma revelação. Será que elas são profetas e profetisas? Isso, como nos tempos da Bíblia, como Moisés, Elias, Jacó, Eliseu.
Essas pessoas recebem de Deus esse dom, o dom de profecia? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 24, ele disse assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então você já pode partir do seguinte pressuposto: se Jesus Cristo disse que existiriam falsos profetas, é porque existem ou existirão profetas verdadeiros. Mas eu preciso tomar cuidado porque os falsos profetas existem. Assim, precisamos estar atentos, porque em todas as igrejas, em várias denominações, surgem pessoas dizendo ter recebido de Deus sonhos, visões, revelações, e nós não sabemos se de fato elas vêm de Deus ou não. Lembre-se de falsos profetas nos nossos tempos. Jim Jones, por exemplo, promoveu o maior suicídio coletivo do mundo. David Koresh promoveu uma grande matança, e tantos outros profetas que vão surgindo de maneira um pouco mais localizada, sem tanta repercussão nacional e mundial, mas que também causam grandes problemas e estragos na vida das pessoas e em famílias. Então devemos abrir o nosso coração a Deus para os profetas verdadeiros, mas estarmos também atentos aos profetas falsos. Acho que você já entendeu. Quando Jesus Cristo disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, isso me dá a entender de que se existem falsos profetas, é porque existem então profetas verdadeiros. E na Bíblia nós temos vários casos e exemplos de profetas assim. Agora, o dom de profecia específico, esse que a pessoa recebe uma revelação de Deus para transmitir às outras pessoas, sabe, às vezes é dado tanta ênfase sobre ele, mas é um dom como qualquer outro dom. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem o dom de cantar, por exemplo, ou alguém que tem o dom de falar, ou mesmo alguém que tem o dom de preparar bons alimentos. Todos nós conhecemos pessoas assim. Agora, o dom de profecia, ele é bíblico, ele é específico, tem uma razão, tem um propósito, e Deus concede a quem quer, quando quer, se quiser. Quando a gente fala a respeito de profeta, vem logo à nossa mente, aqueles que estudaram um pouquinho de hebraico sabem, vem a palavra Nabi. E Nabi, ele tem um significado mais rico e mais amplo do que o profeta que você tem em mente. Na minha mente, na sua mente ocidental, quando a gente fala a respeito de profeta, a gente já pensa em um senhor de barba branca prevendo o futuro. Nabi, profeta na Bíblia, tem uma outra compreensão. Nabi significa aquele que profetiza, mas também aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que repreende, aquele que mostra o caminho. Então, um profeta na Bíblia não precisa necessariamente fazer profecias ou falar ou predizer o futuro. Existiram profetas na Bíblia que jamais fizeram uma única profecia. João Batista, por exemplo, Enoque, eles eram considerados profetas, mas nunca profetizaram. No entanto, essa palavra foi atribuída a eles, Nabi. Eram profetas, mas nunca predisseram o futuro. Existem então profetas em nossos dias, aqueles que ensinam, aqueles que repreendem, aqueles que ensinam a palavra de Deus? Claro que sim. Agora, a nossa compreensão do estudo de hoje é para entender se existem em nossos dias pessoas que podem predizer o futuro. Seriam esses videntes? Ou os videntes seriam a contrafação dos profetas de Deus? Bom, no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 17, diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, devemos estar abertos para esse dom. A Bíblia diz que nos últimos dias, e todos nós sabemos que vivemos os últimos dias da história dessa terra, a Bíblia diz que receberiam sim esse poder, o poder de predizer o futuro, receberiam sonhos, visões. Agora, eu tenho uma coisa para dizer a você. Eu sou pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia há 12 anos. Eu nunca recebi de Deus um sonho, uma visão ou mesmo uma revelação diferente do que eu encontro nas Sagradas Escrituras. E nem por isso eu imagino que a minha comunhão com Deus é menor ou está além daquilo que Deus deseja ou imagina para a minha vida. Assim, o dom de profecia é bíblico,
E a gente precisa entender que Deus concede esse dom para quem Ele quer, quando quer e com um propósito específico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre esteve aberta para receber profetas modernos. Mas é claro que eu e você precisamos testar esses profetas para termos a certeza de que eles foram escolhidos por Deus e de que a mensagem que eles trazem vem da parte de Deus. O primeiro teste que eu e você precisamos aplicar na vida de qualquer pessoa que se autodenomine profeta é o seguinte: o que o profeta profetizou deve acontecer. No livro de Jeremias, no capítulo 28, no verso 9, diz assim: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato e enviado do Senhor. O teste número 2 declara assim: a mensagem do profeta não pode contradizer a Bíblia. Então temos o primeiro aspecto: tudo que o profeta profetizar, ele precisa acontecer. 100% das vezes, em 100% dos casos. É um profeta verdadeiro, profetizou, então ele precisa se cumprir ao pé da letra. O segundo aspecto importante é que tudo que esse profeta diz precisa estar de acordo com a palavra de Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anunciar outra mensagem diferente do evangelho que temos pregado, seja amaldiçoado. Veja a força aqui do apóstolo Paulo quando ele declara o seguinte: ainda que um outro anjo apareça, um anjo de luz, diga qualquer coisa diferente do que está escrito nas Sagradas Escrituras, então que seja tudo amaldiçoado. Eu e você não precisamos e não devemos nunca acreditar em qualquer líder religioso, até mesmo que um anjo apareça falando qualquer coisa diferente do que está escrito na Bíblia, nós não podemos e não devemos acreditar. Há um outro texto também bastante importante. No livro de Isaías, no capítulo 8, no verso 20, está escrito: se eles não falarem desta maneira, de acordo com a lei de Deus e ao testemunho, não deem crédito. Ou seja, se não falarem da forma como está escrito aqui nesse livro, nós não devemos dar crédito. Então, entenda o que está acontecendo aqui. Nesse exato momento, existem pessoas entrando num conflito muito grande, porque os seus pastores são muito queridos, muito amoráveis, o padre na congregação onde o indivíduo congrega é extraordinário, é amigo dos jovens, está tudo muito certo. Mas se qualquer pessoa, pastor, ancião, líder religioso, padre, bispo, não importa, se qualquer pessoa falar qualquer coisa diferente do que está escrito na Bíblia, você já pode ter certeza, não é um profeta, não é um verdadeiro líder da palavra de Deus, não é um líder de Deus, não é quem ele afirma ser. O teste número 3 consiste no seguinte: o profeta tem que reconhecer a Jesus como filho de Deus. Se o indivíduo, não, Jesus era ali um profeta, Jesus era um sábio, pode descartar, não é profeta de Deus. No livro de 1 João, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 4, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E em Mateus 7, 15 e 16, há uma declaração importante para o estudo de hoje. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Sabe, até hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia só reconheceu esse dom na vida e na obra de uma pessoa. O seu nome, Ellen Gold White. Para você entender melhor as razões e os porquês da Igreja Adventista reconhecer apenas essa mulher no meio de centenas de pessoas que já afirmaram ter esse dom, foi porque ela passou não só por esses testes que nós apresentamos de maneira rápida para você, mas uma bateria de testes e retestes para que essa pessoa pudesse realmente ser confirmada como uma profetisa.
Em 1844, Ellen, uma garota de 17 anos, com saúde frágil, possuindo educação até o 3º ano primário, enquanto estava ajoelhada em um grupo de oração com jovens, recebeu uma visão. Isso foi em Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Por 69 anos, recebeu visões e sonhos. Ellen Goldwhite é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura mundial. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos, aproximadamente 100.000 páginas e 49 livros. Mas hoje, incluindo as compilações de seus manuscritos, são mais de 100 livros. Eles estão disponíveis em inglês e na língua portuguesa, cerca de 70 desses 100 livros. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de temas: educação, saúde, nutrição, administração, relações sociais, além de temas espirituais, evangelismo e também profecias. O seu livro Caminho a Cristo já foi publicado em cerca de 150 línguas e dialetos, um dos grandes best-sellers da história da literatura mundial. Eu gostaria de convidar você a conhecer mais os escritos dessa mulher. Se ela estivesse viva, eu gostaria de trazê-la aqui ao programa Está Escrito para que você pudesse presenciar com seus próprios olhos. Durante todo o seu ministério, muitas pessoas duvidaram do seu dom, do dom de profecia que ela recebeu de Deus. É claro, talvez se eu estivesse vivo nos dias dela, eu também estaria ceticamente duvidando. Mas à medida em que os anos foram passando, que as revelações, os sonhos foram acontecendo, que as profecias foram se cumprindo, praticamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia se viu obrigada a reconhecer esse dom tão lindo na vida de Ellen Goldwhite. O seu livro, O Grande Conflito, por exemplo, ele já foi distribuído a mais de 100 milhões de pessoas. Você tem ideia ou noção do que é isso? É um dos livros mais encaminhados da história da raça humana. E toda pessoa que lê os seus escritos sente que ali existe uma inspiração de Deus, algo que foge à nossa compreensão. Por isso, antes de você questionar, antes de você condenar, eu acho que vale muito a pena você ler os escritos dela. Seja o Desejado de Todas as Nações, seja o livro Educação, talvez o livro Grande Conflito ou mesmo Caminho a Cristo. Você pode escolher. Só na língua portuguesa são 70 títulos dessa mesma autora. Se você quer saber como adquirir ou como conseguir um livro como esse, entre em contato conosco no número 0 operadora 12 21 27 3121 em horário comercial e nós vamos encaminhar para você com grande alegria um dos seus livros de maneira gratuita, para que você possa ler, aprender e você mesmo começar a tirar as suas próprias conclusões. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, diz algo muito especial para você e para mim ali. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Você entendeu? Jesus hoje olha para você e diz, creia em Deus e creia em seus profetas para você prosperar. Existem profetas na Bíblia que todos nós aceitamos. Lembre-se de João, lembre-se de Paulo, lembre-se de Moisés, Jeremias, Isaías, Abacuque, tantos outros. Mas nos nossos dias também existem profetas, profetas verdadeiros, profetas tão reais e tão inspirados quanto os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Um desses profetas chama-se Ellen Goldwhite, uma profetisa que realmente transformou a sua geração, porque ela trouxe conceitos a respeito de educação, de administração, de educação, de família, de saúde, tão inovadores, ensinamentos de vanguarda tão profundos, que até hoje, quando as pessoas começam a ler seus escritos a respeito dos mais diferentes temas, elas se perguntam como uma mulher, com apenas o 3º ano primário de estudo, pôde saber dessas coisas em uma época onde não era comentado, onde esses assuntos com essa profundidade não eram abordados. A resposta é uma só, porque Deus inspirou essa mulher, Ellen Goldwhite. Quero dizer uma coisa bem especial para você.
Deus, Ele é muito bom para com todos nós e Ele nos ama. E Ele não quer nunca que fiquemos em qualquer erro. Eu tenho estudado a palavra de Deus e tenho estudado profundamente os escritos dessa mulher. E eu posso dizer para você com todas as letras, ela é uma mulher diferente, porque ela se permitiu ser usada por Deus. Por alguma razão que eu desconheço, Deus a escolheu para ser uma profetisa nos nossos dias. Todos os conselhos que ela orienta estão calcados na palavra de Deus. Ela dizia assim: os meus escritos são uma luz menor que guiam para a luz maior. Ela viveu a plenitude das doutrinas bíblicas. Ela observava os mandamentos de Deus. Ela seguia de perto os conselhos de Cristo. Ela viveu uma vida que eu gostaria de viver, uma vida pura e correta diante de Deus. Uma vida que talvez você queira, que você deseje. Talvez nesse momento, o que melhor você pode fazer é ligar para a gente e pedir um escrito dela, um livro, para você ler e para você perceber o cuidado que Deus teve na vida dessa mulher. Nesse momento, o quarteto Arautos do Rei irá cantar. E enquanto eles estiverem cantando, eu gostaria que você refletisse e abrisse o seu coração para profetas verdadeiros e que você questionasse e duvidasse de qualquer pessoa que afirme ser um profeta. Questione, busque, e eu tenho certeza, Deus vai mostrar para você se essa pessoa vem da parte dele ou não. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia no jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume Senhor, meu grande preço foi pago
pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós não queremos de maneira alguma sermos enganados por falsos profetas. O Senhor nos advertiu da existência deles. Por favor, nos mostre os profetas que são falsos e também, ó Deus, nos mostre os profetas que vêm da Tua parte, os profetas verdadeiros. Queremos abrir a nossa mente e o nosso coração para novas revelações que o Senhor tem para cada um de nós, mas também não queremos de maneira alguma caminharmos no erro. Por isso entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. No programa Está Escrito de hoje, você viu que o remanescente dos últimos dias tem o dom do espírito de profecia. Mas que tal se aprofundar ainda mais neste assunto? Pensando em você que quer crescer no conhecimento da Palavra de Deus, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs apresentados por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você pode escrever também para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou através do nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Mas lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor.